Olá, mundo! Estamos começando mais uma novidade aqui na Revolução Internacionalista. A você que ama se edificar com uma boa fofoca, agora a gente faz a nossa também aqui no YouTube. Toda sexta-feira vai sair vídeo novo da fofoca internacional aqui no nosso canal. Nesses vídeos eu vou contar pra vocês o maior bafão internacional daquela semana e explicar tudo direitinho pra você sair daqui entendendo de verdade. E como nessa nova temporada a gente aceitou o desafio de fazer você entrar na Federal dos seus sonhos pelo Enem ainda esse ano, a parte final da fofoca sempre vai ser explicar pra você como que essa notícia pode cair no Enem. Assim você estuda, se informa e ainda tira grande vantagem contra seus concorrentes, tudo de uma vez só, assistindo a fofoca internacional. E se você ainda não é inscrito nesse canal, tá na hora de se inscrever, né? Aproveita e ativa o sininho para você não perder nenhuma das fofocas do cenário internacional e bem preparado pro Enem ou até para uma conversa de bar. Também aproveita e segue a gente lá no Instagram, o @rev.inter, porque lá tem conteúdo todo dia, também sobre o cenário internacional e também sobre atualidades para você que quer passar no Enem ainda esse ano. Agora vamos direto pra fofoca, porque eu sei que é por isso que vocês estão aqui, né? Vocês gostam de fofocar. Essa semana o que deu o que falar foi o famigerado software espião Pegasus. O Pegasus é um malware desenvolvido por uma empresa de tecnologia lá de Israel chamada NSO Group e ele invade o seu celular e te espiona. E o vírus é tão poderoso que depois de instalado no seu celular ele consegue acessar seus dados, suas mensagens, seus e-mails e até ativar a câmera e o microfone do seu celular. Ou seja, uma vez instalado no seu celular, o Pegasus transforma o seu smartphone em uma máquina de vigilância que te espiona 24 horas por dia. Acontece que esse software aí foi encontrado em celulares de jornalistas, ativistas e políticos de mais de 50 países. Essa notícia veio a público no último domingo, dia 18 de julho, e saiu pela Forbidden Stories junto com a Anistia Internacional. Segundo eles, foram os próprios governos desses 50 países que contrataram a empresa para espionar jornalistas e políticos que são contrários aos governos deles. Os 50 países são em sua maioria lá do Oriente Médio, mas os jornalistas são do mundo inteiro, inclusive de jornais importantes como a CNN, o The New York Times, Al Jazeera, Le Monde da França, isso são só alguns exemplos. Mas o Pegasus não é novidade no sistema internacional, não. Ano passado, o celular do Jeff Bezos, o CEO da Amazon e o único trilionário do mundo, foi infectado com esse vírus porque estavam tentando espionar ele. E esse software é bem intencionado, digamos assim. A empresa que criou ele pensou em fazer uma alternativa para os governos espionarem grupos terroristas e outros grupos criminosos, como máfias, que podem representar uma ameaça à segurança pública. Acontece que agora os governos estão utilizando esse software para espionar pessoas 100% inocentes, sem nenhuma ligação com grupos terroristas ou grupos mafiosos, ou com qualquer crime de qualquer jeito, simplesmente porque essas pessoas são críticas aos seus governos. Ou seja, eles querem saber que quem fala mal dele está falando dele antes que as pessoas saibam. Isso é, obviamente, uma grande agressão aos direitos humanos, fora o perigo que isso representa para as democracias do mundo inteiro. Espionar quem se opõe a um governo é um primeiro passo preocupante para o caminho dos governos autoritários. Além disso, espionar jornalistas em específico e saber de antemão o que vai virar notícia é um perigo incalculável para a liberdade de imprensa mundial. Imagina aí se algum desses chefes de governo descobre que algum dos jornalistas que ele está investigando está produzindo uma matéria sobre um caso de corrupção no governo dele. Quando ele sabe disso, é óbvio que ele vai querer impedir que essa informação saia a público e isso nunca vai virar notícia. Vai usar todos os meios, inclusive, para que isso não vire notícia, seja lá o que esses meios signifiquem. E é por isso que essa fofoca tem tudo para cair no Enem desse ano. Esse é o maior escândalo internacional de espionagem desde 2013 com o caso Snowden. Nesse caso de 2013, um ex-funcionário da National Security Agency, a NSA lá dos Estados Unidos, expôs para o mundo inteiro um esquema de espionagem feito pelo governo dos Estados Unidos para espionar todos os cidadãos lá do país deles e também políticos importantes do mundo inteiro. Inclusive, a nossa presidente da época, a Dilma Rousseff, foi espionada pela NSA.
Esse ex-funcionário é ninguém menos que o Edward Snowden, que fugiu lá para Hong Kong para contar essa história para os jornalistas do The Guardian e do The New York Times, e logo em seguida já se tornou a pessoa mais perseguida do planeta Terra. Hoje ele é procurado pelo governo dos Estados Unidos para responder pelos crimes de traição e espionagem, e tudo indica que ele está exilado lá na Rússia, mas ninguém tem essa confirmação. Se você quiser saber mais sobre o caso Snowden, tem um post inteirinho exclusivamente para contar essa história lá no nosso Instagram, então dá uma olhada. Outro caso que a prova do Enem pode relacionar com o caso Pegasus é a história do Julian Assange. Esse cara foi o cara que fundou o Wikileaks, aquele site que abalou o mundo quando começou a revelar documentos sigilosos de vários governos, contendo projetos secretos e até casos de corrupção. O Assange também é procurado pelos Estados Unidos e respondeu por vários processos lá na Suécia, onde ele morou por um tempo. Daí ele passou anos asilado na Embaixada do Equador em Londres e foi preso em 2019. E adivinha, lá no nosso Insta também tem um post exclusivo só contando a história do Assange, então corre lá para você saber também mais sobre isso. Muito provavelmente a prova do Enem vai abordar o caso Pegasus, relacionando ele com o caso Snowden, o caso Assange ou com os dois casos. O que você tem que saber é o que esses casos têm em comum e o que eles têm de diferente um do outro. Então eu vou resumir aqui para vocês entenderem de uma vez. O Julian Assange é o criador do Wikileaks, um site que divulga documentos sigilosos de governos que ele julga serem de interesse da população mundial no geral. Já o caso Snowden ficou restrito à espionagem dos Estados Unidos, na população norte-americana e também em alguns outros políticos do mundo. E o caso atual, o caso Pegasus, espionou mais de 50 mil pessoas, dentre ativistas, jornalistas e políticos de oposição de mais de 50 governos lá do Oriente Médio principalmente. Tanto no caso Snowden quanto no caso Pegasus, existe essa desculpa de que os softwares estavam sendo utilizados para buscar possíveis ameaças terroristas e mafiosas, mas mesmo assim eles infectaram eletrônicos de pessoas inocentes que não têm nenhum contato com nada disso. Também tem dois outros pontos nesse caso que a banca do Enem adora abordar. O primeiro é a violação ao direito humano, o direito humano da privacidade, e o segundo é o tema de tecnologias na política internacional. E essa história de política na tecnologia tem ganhado tanta força nas últimas provas do Enem que nada impede que esse seja inclusive o tema da redação desse ano. E para você se preparar bem para a redação do Enem, a gente fez uma live aqui no canal falando só sobre isso, como tirar nota 1000 na redação utilizando conhecimentos de atualidades e direitos humanos. Se você ainda não viu, ela tá disponível aqui no nosso canal do YouTube, então vai lá dar uma olhada porque nela a Bianca te deu o passo a passo de como tirar 1000 nessa redação que eu sei que você quer, né? E essa foi a fofoca internacional da semana, a primeira aqui no nosso canal do YouTube. Uma notícia bem explicadinha e com contexto para que você consiga entender o que é de verdade e também para que você possa usar ela para o Enem ou para qualquer outra prova que você precise de atualidades. E se a gente te ajudou a entender melhor essa situação, não esquece de dar o like aqui no vídeo e compartilhar com mais gente para todo mundo ficar sabendo tão bem quanto você o que é esse malware Pegasus. E se lá no início do vídeo, quando eu te pedi, você não se inscreveu no canal e ativou o sininho, faça isso agora, né? Até porque se você chegou até aqui é porque você gostou. Se inscreve aí, vai! E não esquece do nosso Instagram, @ref.inter, e segue a gente por lá também. Semana que vem eu volto com mais uma fofoca que abalou o sistema internacional para você entender melhor o mundo que a gente vive e também se atualizar para fazer um bom Enem. Fiquem sempre de olho no mundo e até lá!